Você seria capaz de listar assim de bate-pronto o nome de 10 diretoras? Dividido em 3 módulos, cineastas pioneiras, vanguarda e resistência e cinema contemporâneo, o curso Mulheres no Cinema tem como objetivo expandir o repertório cinéfilo dos alunos, trabalhando filmografias dificilmente exploradas. Saiba mais sobre o curso no final desse vídeo. Van Helsing, filme de 2004, agrega várias mitologias em um único filme. Mitologias essas envolvendo criaturas clássicas, principalmente da literatura, e da Universal. Não por acaso, Van Helsing, o Caçador de Monstros, é da Universal Studios, como o Monstro de Frankenstein, Conde Drácula, lobisomens, gárgulas e até outras criaturas que a gente não tem contato visual no filme, mas que são mencionadas de maneira superficial. E esse longa é curioso porque ele é claramente datado devido aos efeitos especiais limitados da época. Então, em determinado momento da história, a gente vê o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que seriam o médico e o monstro, e o tal monstro acaba sendo muito prejudicado por claramente ser fruto de computação gráfica. Ele não transpassa realismo e nem um senso de ameaça porque você percebe a artificialidade da criatura. É claro que isso é uma visão atual da obra e dos seus efeitos. Se a gente analisá-la considerando o seu contexto, isso muda um pouco de figura. Na época, claramente, o monstro era muito mais assustador do que hoje, mas mesmo assim, mesmo para o período em que foi lançado, era um fator que diminuía a verossimilhança das cenas. E esse é só o primeiro exemplo, porque o próprio Conde Drácula, na sua figura vampiresca, apesar de ser muito assustador, também sofre um pouco por causa dessa limitação. Mas é preciso ser justo, porque o filme, por mais que tenha essas limitações de tecnologia, não tem vergonha de usá-las e muito menos se resume à tentativa de parecer real. Van Helsing tem até uma pegada mais teatral, fabulesca e absurda para não parecer tão discrepante essa diferença entre o núcleo humano, onde as cenas de ação, onde a própria movimentação em cena é mais verossímil por motivos óbvios, em relação aos efeitos especiais. E para ser honesto, até que em alguns momentos acaba passando desapercebido, não em aparência e em visual, mas em movimentação. Tem certas cenas que possuem um impacto que te deixam até surpreso, e é um mérito muito grande da obra. E esse assunto sobre a computação gráfica e os efeitos visuais só se torna relevante quando se assiste o filme posteriormente à sua época de lançamento, porque o roteiro, por mais básico e até raso que seja, ele cumpre muito bem o que promete. Quem assiste Van Helsing busca um filme de ação, um filme de aventura, que mescla histórias de diversos monstros da cultura pop e principalmente da literatura. E é isso que você vai receber caso queira assistir Van Helsing. Além do mais, agrega com essa figura quase mitológica do caçador de monstros, que pode ser representado de diversas maneiras, inclusive já foi em outras obras, mas aqui é como se ele fosse um resumo de tudo que já foi feito em histórias de criaturas monstruosas que aterrorizam a humanidade. O Van Helsing, ele tem um passado, você entende que ele é especial, mas em nenhum momento isso é abordado com mais afinco. Nem existe uma urgência por parte do roteiro em explorar as memórias perdidas do sujeito. Você entende que o Van Helsing é angustiado porque não se lembra do seu passado, não entende, não sabe quem ele é, mas não é algo que o deixa tão atordoado a ponto de querer buscar isso, de procurar pistas sobre sua história. É lógico que se surge uma oportunidade, ele vai atrás, mas o seu propósito de vida, no momento atual do filme, é caçar e matar monstros. E é curioso porque esse seu hábito de caçar as criaturas acaba se confundindo com a noção de que ele é um assassino frio, quando não é verdade. Ele simplesmente vai atrás dessas criaturas que afligem a sociedade como um todo, respondendo à ordem de cavaleiros da igreja, ou seja, ele meio que nem tem vontade própria, ele precisa obedecer, mas devido às suas ações, devido aos seus métodos um tanto quanto controversos, que inclusive a própria ordem não julga como correta, ele acaba sendo mal visto pelas pessoas. Então, ele mata esses monstros para proteger as pessoas, mas as pessoas que ele protege acabam não sendo gratas a ele e nem demonstram nenhum tipo de empatia pelo sujeito. Ficam impressionadas com seus feitos, mas sentem medo dele. Talvez até mais medo do Van Helsing do que dos vampiros, dos lobisomens e daquelas criaturas mitológicas e folclóricas que habitam aquele mundo. E tocando nesse assunto, é muito interessante a gente mencionar como esse filme ele faz um bom trabalho de mesclar todas essas mitologias, porque a gente tem o contexto principal da história que é na Transilvânia, que por si só já evoca um sentimento de angústia, de medo, por ser um local sombrio e que no imaginário popular ficou conhecido por ser medonho e assustador por essência, além de fazer uma
uma ponte entre a história, por exemplo, do Dr. Victor Frankenstein com o do Conde Drácula, porque no enredo, o tal vampiro precisa de um método eficiente de dar vida a outras criaturas, porque ele, como um vampiro, como um ser praticamente morto, não consegue dar seguimento à sua espécie e ele quer mais pessoas iguais a ele. Não necessariamente que passem pelo processo de transformação, mas que sejam sua prole, que nasçam dele, que sejam seus descendentes. E de forma natural isso não acontece. Então, quando ele tem notícias de um sujeito que está juntando partes de 7 homens para transformar em uma criatura nova, para dar vida a uma nova criatura, ele rapidamente se interessa por isso e pretende usar essa experiência para usar em benefício próprio. E o começo do longa é justamente esse. Porém, o Victor Frankenstein não fica satisfeito em ser só uma marionete do Drácula e principalmente em abrir mão do seu filho, de certa forma, para fins tão malignos. Mas como ele não tem chances contra o vampiro mais poderoso de todos, ele acaba morrendo e o seu monstro recém-criado acaba levando seu corpo para um lugar alto a fim de se proteger e de se esconder daqueles que queriam lhe fazer mal simplesmente por existir. E esse é outro ponto que levanta muitas questões, embora o roteiro não apresente muita importância com esse fato, que é justamente a ideia de que o monstro de Frankenstein não é mau só por causa de sua aparência. Inclusive remete ao próprio conto original, visto que o monstro de Frankenstein acaba se tornando mau porque as pessoas dizem que ele é mau, o encaram como uma criatura horrenda que está lá apenas para ameaçar a integridade da raça humana e a figura do homem. Só que como fica até bem, de certo modo, esclarecido no longa, o monstro de Frankenstein só queria o direito de existir. No momento em que ele ganha consciência, ele passa a dar valor à vida. Ele vê significado nela, não encara a sua existência como dor e sofrimento. Ao contrário dos humanos, que, em muitos casos, não valoriza o que tem da maneira como deveria. E esse é um contraste muito forte que prevalece no conto original. E aqui, de certo modo, é referenciado, embora não seja tão importante para a história. Na verdade, fica evidente ou implícito apenas em algumas passagens bem esporádicas, mas é o suficiente para a gente entender toda a concepção daquela criatura, do monstro de Frankenstein. Só por causa da sua aparência, as pessoas já julgam a criatura como um ser maligno, que automaticamente vai lhes fazer mal. E quando ele é confrontado com essa ideia, ele expressa que as pessoas estão o julgando prematuramente, não lhe dão a chance de mostrar que ele pode ser uma pessoa melhor e que ele só quer viver. Essa é sua única exigência. Mas como um filme primariamente de ação e aventura, esse tipo de debate e filosofia não fica nem em segundo plano. É só uma forma de dar mais substância a esses personagens porque faz uma certa alusão às suas histórias originais. Os próprios vampiros também, que são praticamente limitados ao Drácula e às suas esposas, possuem uma mitologia ao mesmo tempo que própria, muito respeitosa ao que ficou estabelecido popularmente na cultura pop. Então são criaturas basicamente noturnas, que têm sede de sangue, não podem sair à luz do sol, vivem para sempre, basicamente não têm coração e não aparecem nos espelhos. Por outro lado, os lobisomens não são tão aprofundados, na verdade são uma peça fundamental na história para a resolução do conflito, mas não possuem tanta relevância quanto imaginaria que poderiam ter, já que são inimigos quase naturais dos vampiros. E essa é uma característica que é aproveitada no roteiro. Mas cabe mencionar como a transformação é bem feita. Não é tão angustiante quanto imagina-se que é, com a pele do homem se desfazendo para dar lugar ao corpo de um lobo, mas transmite uma sensação de agonia, de aflição. No sentido mitológico da coisa, de misturar todas essas histórias tão populares, Van Helsing realmente se sobressai, mas é importante ressaltar que nada é de verdade aprofundado, o roteiro praticamente se limita a fazer referências, a interligar uma história ou outra, mas não existe a intenção de tornar isso mais complexo ou de expandir essa mitologia. Por outro lado, a história do herói forasteiro que é o do Van Helsing, um sujeito que viaja de cidade em cidade a fim de eliminar criaturas monstruosas, segue basicamente todo o clichê que acompanha a nomenclatura de herói forasteiro, novamente mencionando o fato dele ter um passado que desconhece e a gente não tem ideia de como isso aconteceu, como ele perdeu a memória. Existem certos vislumbres em diálogos sobre o que ele fez na sua vida passada. O próprio Drácula, que é o seu inimigo final, menciona conhecê-lo de muito tempo atrás. Isso é algo que o confunde, que o deixa abalado, atordoado, mas nem nesses momentos onde ele tem a oportunidade de saber muito mais sobre ele, ele se deixa levar pela curiosidade. Fica implícito que ele teve um papel fundamental na criação da figura do Conde Drácula, mas o roteiro não se importa muito com isso, fica mais como uma curiosidade mesmo para o público, para a audiência, porque, novamente,
a ideia do filme é ser essa representação mitológica de todas as histórias de monstros clássicas juntas, com essa figura que reúne o estereótipo do herói forasteiro, do caçador de monstros, de criaturas mitológicas que na verdade é um herói, mas que não é visto como tal. Possui seus conflitos internos que não deixa transparecer, que na verdade nem são abordados em primeiro plano, além de flertar com a mocinha nada indefesa da história. E essa parte é mais interessante ainda porque a Ana Valérios não deixa de ser um interesse amoroso pro personagem principal, mas tem um papel importante no desenvolvimento da história, visto que ela é descendente de uma família dedicada a matar o Conde Drácula, e há mais de 400 anos vem tentando fazer isso, e ela é a última dessa linhagem. Então ela não é só uma personagem que serve para dar motivação ao Van Helsing, ao herói, ou que se resume à mulher que ele vai beijar no final antes de se sacrificar ou não. Ela consegue se cuidar sozinha, é autossuficiente, lida com monstros cara a cara e talvez rendesse até uma história própria em um filme que mostrasse eventos anteriores aos vistos nesse. De qualquer forma, a história não deixa de ser do Van Helsing, do protagonista. A luta final com o Conde Drácula não é afetada negativamente pela limitação dos efeitos especiais e o desfecho é fantástico e mágico, principalmente porque aquele universo abriga a magia. Mas também não deixa de ter um pouco de poesia nos momentos finais, porque é um momento em que o herói pode contemplar o que fez, o que sacrificou e como será a jornada dele dali pra frente. Oi, eu sou a Luísa do Mulher no Cinema. E eu sou a Joyce do Cinemascope. E a gente queria convidar vocês para a segunda edição do curso Mulheres no Cinema, que começa em 10 de setembro aqui em São Paulo. Esse curso acontece às terças e quintas-feiras, das 19 às 22, num lugar incrível chamado Escrevedeira, que fica localizado no bairro da Vila Madalena. Essa segunda edição do curso é um pouquinho maior do que a primeira. A gente decidiu fazer 16 encontros dessa vez para poder falar sobre mais diretoras e com um pouquinho mais de calma. Mais tempo para debate, vai ter uma sessão especial. Exatamente. Que a gente vai debater uma obra. Que foi realmente uma edição muito legal a primeira, assim. A gente adorou poder ter essa troca ao vivo com os alunos. A gente, na verdade, convida todo mundo, né? Qualquer público que precisa trabalhar no cinema, pode trabalhar no cinema também, porque realmente para quem se interessa por cinema e quer saber sobre como as mulheres sempre fizeram parte da história, né? Isso, a gente espera poder encontrar vocês em setembro. Até lá!